Boa tarde, pessoal. Eu planejei para esse vídeo a confecção da chaise longue, essa cadeira aqui. As partes que podem parecer mais desafiadoras são essas formas redondas aqui, com essa modelagem curvada. Na verdade, essa parte é facilmente conseguida usando objetos primitivos. Também é importante um pouco de paciência, né? Então, vamos lá, mãos à obra. Vamos começar um novo arquivo, esconder esses dois objetos aqui, clicando em H, 1 e 5. É interessante a gente sempre achar uma figura de referência. Então, no modo tradicional, a gente clica em N, clica em Background Images, adicionar imagem e deixa eu arrumar aqui, vamos abrir aqui e eu tenho aqui imagem, deixa eu ver, essa chaise longue aqui, abrir, e eu vou usar essa aqui como referência. Eu vou só fazer algumas arrumações aqui. Eu gosto de opacidade a 100% e eu gosto que ela apareça na vista de frente. Clico em N novamente e posso aproximar bastante. E o cubo é um ótimo início para isso que eu quero fazer. Pode observar que a gente tem partes quadradas aqui e pode observar que essa foto não está exatamente na direção da câmera, ela está levemente inclinada para frente, então a gente tem que adaptar mais ou menos as formas, tá? Você já vai entender melhor o que eu estou falando. Eu posso fazer uma diminuição em Z para deixar mais ou menos dessa largura, colocar aqui SX para deixar mais ou menos na mesma extensão desse objeto. Como ela estende para os dois lados, sempre é interessante você colocar a mesh em partes equidistantes, né? Deixando mais ou menos a mesma distância dos dois lados, para que quando você fizer o seu aumento, ele não seja tão complicado para você calcular. Uma das possibilidades que a gente tem agora, para fazer isso aqui se tornar um pouquinho mais suavizado, porque você pode observar, é um cubo bruto, né? É você abrir aqui e colocar um modificador que se chama Bevel. E nesse modificador, você pode aumentar o número de segmentos. Pode observar, enquanto eu vou aumentando, ele vai arredondando um pouco melhor essa parte aqui. Ele deixa uma resolução um pouquinho melhor. A segunda coisa, esse pedaço aqui é exatamente a mesma coisa, então Shift D, clicando em Z para você manter a altura, você faz a segunda parte. Essa aqui, você pode observar, como eu já disse antes, que ela está inclinada, então você vai ter que fazer algumas adaptações, inclusive na sua forma de olhar. Não é interessante fazer outro Shift D, porque nós vamos precisar fazer esse abaulamento aqui, e esse cubo, se você jogar para a forma de edição, aplicar um modificador, deixa eu voltar aqui, aplicar esse modificador e agora voltar. Você pode observar que ele tem várias divisões, subdivisões para fazer a aplicação do bevel e ele não dá muito certo para você fazer a aplicação daquele abaulamento que eu falei para você. Bom, vamos voltar para o modo objeto e você já vai entender melhor. Então, o ideal é você arranjar mais um cubo. Shift A, um outro cubo, SZ, vamos subir aqui, e SX, para colocar ele no lugar aqui, mais ou menos, SX. E agora, o que a gente precisa para fazer essa parte mais gordinha aqui? Nós precisamos ir para o modo de edição, claro, e fazer algumas subdivisões. Então, eu preciso da janela T e fazer um aumento de subdivisões. Acho que até mais do que uma. Deixa eu colocar de novo no subdivide, achando, subdivide. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais essas subdivisões. Porque o centro está mais ou menos aqui. Então, eu estou em vértice, eu vou selecionar este vértice aqui, que é o mais ou menos central. Vou voltar para a vista 1 e eu vou acionar aqui o Proportional Editing, habilitar,
vou fazer ele ser modelo esfera e eu vou aumentar isso aqui mais ou menos até aqui e vou tentar levantar essa parte aqui. Você pode observar que a parte de baixo também foi levantada, tá? E isso é um problema. Então, se você selecionar esta parte de baixo aqui, para você fazer essa parte encostar direitinho lá no local, você pode clicar em S0 em Z e você consegue deixar aquela parte retinha. Pode observar agora aqui no modo objeto, dá até para fazer SZ, porque ele ficou meio alto. Pronto, mais ou menos assim. Depois a gente pode aplicar um modificador Subdivision Surface e fazer ele ficar um pouquinho mais arredondado. Bom, pode observar que nós deixamos todos os itens na largura de 2 unidades do Blender, tá? E eles estão me parecendo um pouco estreitos. A gente pode selecionar todos, clicar em Set, S, Y, a gente pode deixar um pouquinho mais largo. Ótimo. Voltando para 1, agora vamos começar essas partes aqui, que teoricamente elas parecem muito complicadas, mas na verdade não são. Então, pensando nessa parte interna aqui, eu tento colocar o meu 3D cursor aqui. No entanto, é mais seguro eu passar isso aqui, por exemplo, para o modo de edição, selecionar esse vértice aqui bem da pontinha, Shift S, cursor ao selecionado e voltar para o modo objeto. Agora eu tenho o cursor no lugar adequado. Então, agora eu venho aqui, vou afastar um pouquinho mais aqui. Eu venho aqui, clico em Shift A, cilindro, vou chamar a janela T aqui para a gente arrumar algumas configurações. Eu vou tirar a capa de cima, ela vem normalmente aqui com N-Gon, e eu quero nenhuma. E eu quero ele um pouquinho menos cheio de vértices. Vamos dizer, podem ser 12 vértices, o suficiente para eu fazer as coisas acontecerem aqui. Então, agora eu tiro essa janela novamente, R, 90 em X, e eu tenho o cilindro aqui arrumadinho. Bom, vamos chegar mais perto, que fica mais fácil de enxergar. Agora eu vou para o modo de edição e eu tenho 8 vértices aqui, que eu vou distribuir nesse desenho do lado de cá. Agora eu tenho ele aqui direitinho. Se eu clicar em 3, primeiro que eu posso ver que ele está fora do lugar, então eu coloco ele no lugar, aqui será o início. E para facilitar a minha vida, eu clico em Z e aqui eu aperto Ctrl e seleciono todos esses vértices do lado de cá. X, eu vou desabilitar os vértices de cá, porque eu não preciso desses vértices aqui, você já vai entender já já. Voltando para 1 e voltando para o modo objeto, só para conferir, voltando, eu vou selecionar esses 3 vértices aqui, eu vou clicar em S, 0 e Z, para eles ficarem retinhos e eu poder colocá-los aqui como a base do meu desenho. Esse e esse aqui podem chegar mais perto e com paciência, como eu disse para você, a gente pode ir ajeitando essas partes aos poucos. Essa parte aqui pode vir mais para cá. Eu estou clicando em G para facilitar, para andar um pouquinho mais rápido. Então, eu tenho essa forma basicamente definida. E eu posso arrumar ela depois com mais subdivisões, mas não é uma coisa complicada. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Ok. Então, selecionando tudo aqui, eu posso clicar em F, que eu preencho este espaço. Antes de eu dar continuidade para essa modelagem, eu preciso pensar o seguinte. Uma peça igualzinha a essa vai ser o início dessa segunda camada aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em Shift D e eu tenho um segundo objeto aqui com o mesmo início, certo? Então, essa segunda parte
Pode ver, eu tenho uma parte aqui e uma parte aqui. Essa segunda parte só vai se tornar independente se eu clicar em P e separar a seleção. Pode observar que agora eu tenho parte interna 001. Então, eu devo renomear isso aqui para não fazer confusão. Então, parte externa. Agora, eu posso selecionar a parte interna, que está aqui, voltar para o modo de edição, clicar em F para preencher, clicar em 3 e fazer um pequeno extrude para ela ter um pouco mais de estrutura. Ok, agora eu volto para a vista 1 e vou para o modo objeto. Agora eu seleciono esta parte aqui, coloco ela no lugar que ela vai ficar exatamente sobre a outra, porque ela vai simplesmente dar continuidade para a outra. Então, estou selecionando a parte externa. Eu vou para o modo de edição, seleciono ela toda para enxergar direito. E eu não quero esta parte fechada, eu quero que ela continue daqui e faça esta volta aqui. Então, eu vou selecionar este vértice, eu vou clicar em X e vou deletar o vértice. Então, eu tenho este vértice aqui para eu dar continuidade. Eu clico em Ctrl e eu vou modelando esta outra parte aqui aos poucos, com paciência. E pode observar aqui, eu vou fazer um pouquinho fora até eu conseguir arrumar. Seleciono esta com esta e clico em F porque eu quero juntar essas partes. Agora, selecionando as duas partes, eu posso ver que eu tenho esse contorno. Passando para a vista 3, esta parte eu preciso caminhar com ela até o fim. Eu vou preencher F3 e agora eu faço um extrude no eixo Y, voltando para 1 e desligando aqui, passando para o modo sólido, você pode enxergar que eu tenho agora a parte interna e a parte externa, certo?